Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Sejam conosco quando agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Queridos, muitas pessoas têm pedido para mim que nós refletíssemos sobre esse tema que nós vamos meditar hoje. Relacionamento entre pais e filhos. Esse é um tema delicado, sensível. Muitas famílias, graças a Deus, vivem harmoniosamente essa relação. Outras famílias enfrentam grandes problemas. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia naquilo que eu considero o texto mais clássico e mais profundo a respeito disso. Efésios, capítulo 6, os versículos 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Está escrito assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa palavra é dirigida a todos os filhos e todas as filhas, e mesmo nós adultos, muitos de nós são filhos e filhas porque ainda tem o pai ou a mãe presentes. Mas eu quero dirigir essa palavra de maneira muito especial para os pais e para as mães. Amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, do qual nós acabamos de ler esse trecho, ordenando aos pais: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, estava em vigência no Império Romano, que era um império que governava o mundo conhecido de então. Estava em vigência no Império Romano o regime do pater potestas. O pai, pater potestas, pátrio poder. O pai tinha o direito absoluto sobre os filhos. Podia casá-los, divorciá-los, escravizá-los, vendê-los, rejeitá-los, prendê-los e até matá-los. Pater potestas, direito absoluto do pai sobre os filhos. Aquela era uma realidade triste, claro. Embora hoje nós vivamos o reverso daquela triste situação, e a nossa situação não é menos triste que antes.
Nos idos da década de 1960, surgiu com a Revolução Hippie e outros movimentos a aversão a qualquer tipo de instituição e autoridade. A família foi profundamente afetada, porque a autoridade dos pais foi questionada, abusada e repudiada. É preciso buscar a verdade para estabelecermos relações saudáveis entre pais e filhos. E essa verdade está nas Escrituras. E nesse trecho que nós lemos aí de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de duas coisas: o dever dos filhos para com os pais e o dever dos pais para com os filhos. Vamos olhar primeiro, portanto, o dever dos filhos com os pais. Isso aparece nos 3 primeiros versículos do trecho que nós lemos. Há 3 motivos, segundo o apóstolo Paulo, pelos quais os filhos devem obedecer aos seus pais, respeitar a autoridade dos seus pais. Primeiro, a natureza. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Mesmo as sociedades que não creem em Deus ou que não creem em Cristo, mesmo lá, essa bandeira é defendida. Por questões de natureza, filhos devem obedecer aos seus pais. A desobediência aos pais é um sinal da decadência de uma sociedade. Em segundo lugar, os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é uma lei, uma determinação de Deus. 4º mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe. Só que honrar é mais do que apenas obedecer. Os filhos devem, por força da lei de Deus, prestar obediência aos seus pais, mas também devotar a eles amor, respeito e cuidado. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Porque pai e mãe são representantes de Deus na nossa vida. Portanto, honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus e resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade do próprio Deus. E veja que o mandamento, e também Paulo traz isso de novo aqui nesse texto de Efésios, honrar pai e mãe traz muitos benefícios, como prosperidade e longevidade. Honra teu pai e tua mãe para que vivas muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você busca longevidade? Isso começa por honrar o teu pai e a tua mãe. Muito sofrimento, muitas lágrimas, decisões precipitadas, casamentos infelizes,
Tudo isso poderia ser evitado se os filhos obedecessem aos seus pais. Eu abro um parênteses aqui para dizer, muitas vezes, eu falei isso na quinta-feira no IT Cursos, muitas vezes há pais e mães que não são honráveis. Eles vivem de uma maneira que os torna indignos de honra. Porém, o mandamento é, a lei de Deus é: honra o teu pai e a tua mãe. Não importa se ele está errado. Ele é a autoridade que Deus colocou na sua vida. Ele é representante de Deus na sua vida. Portanto, você precisa devotar a ele respeito, amor e obediência. Isso aqui é o cerne de uma sociedade ajustada. A nossa sociedade é uma sociedade desajustada, inadequada, porque perdeu-se essa dimensão do honrar pai e mãe. O filho que não honra o pai e a mãe também não respeita a professora na escola. Também não respeita as leis. O cerne de uma sociedade ajustada está no filho que honra, respeita, ama, obedece o seu pai e a sua mãe. Independente de quem eles sejam ou de como eles vivam. É lei, é determinação de Deus. Em terceiro lugar, os filhos devem obedecer pai e mãe por causa do Evangelho. Os filhos obedecem o pai e a mãe no Senhor, diz o texto que nós lemos. Eles obedecem ao pai e à mãe porque eles são servos de Cristo. Portanto, eles obedecem o pai e a mãe porque isso é agradável ao Senhor. O filho que ama a Cristo obedece o pai e a mãe, porque isso é agradável a Cristo. Agora, uma fala aos pais. No versículo 4, aparece a exortação de Paulo aos pais. O dever dos pais para com os filhos. O apóstolo Paulo exorta os pais não a exercer sua autoridade, mas a contê-la. Mediante o pátria potestas, que eu falei antes para vocês, o pai tinha todo o poder e podia castigar e abusar dos seus filhos, muitas vezes exorbitando, passando dos limites em sua função. Paulo, porém, ensina que o pai e a mãe cristãos devem imitar outro modelo. Não é o pátria potestas que eles devem imitar. Paulo ensina que a paternidade e a maternidade é derivada de Deus. Os pais e as mães humanos devem cuidar de seus filhos como Deus cuida da sua família. E Deus é bastante contido conosco, certo? Se Deus não fosse muito contido conosco, nenhum de nós estaria mais aqui.
já teríamos sido punidos grandemente. Paulo trata do assunto de duas formas. Primeiro, nesse versículo 4, ele apresenta uma exortação negativa. Depois, no mesmo versículo 4, ele apresenta uma exortação positiva. A exortação negativa é: e vós, pais. Vocês entendem que por pais aqui é pai e mãe, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Os pais, no exercício da sua autoridade, podem exorbitar em sua função e abusar dos seus filhos. Preste atenção nisso, tanto o excesso quanto a ausência de autoridade provoca a ira nos filhos e gera neles desânimo. Os pais provocam os filhos à ira, por exemplo, por excesso de proteção, encarando-os sempre como crianças que precisam de cuidado. Chega um momento que os filhos se tornam adultos. Eles têm que fazer as escolhas deles e têm que arcar com as consequências dessas escolhas. É assim que a gente cresce. Um pai e uma mãe sempre colocando o seu filho de 30 anos dentro daquela redoma, protegendo, cuidando. Gente, o seu filho nunca vai crescer. E isso provoca a ira dos filhos. Os pais podem provocar a ira nos filhos por favoritismo. Isaac e Rebeca, dois personagens muito importantes lá do Antigo Testamento, cometeram esse grave erro. Isaac amava mais o filho Esaú, enquanto Rebeca tinha preferência pelo filho Jacó. Assim os pais colocaram um filho contra o outro. Os pais provocam os filhos à ira por desestímulo. Há pais que nunca estão satisfeitos com seus filhos. Cobram muito, mas não elogiam nada. Não dosam disciplina com encorajamento. Os filhos nunca conseguem atingir as expectativas dos pais. Os pais provocam os filhos à ira por não reconhecer a diferença dos filhos. Não há nada mais perigoso do que comparar um filho com outro. Se eles são peculiares, diferentes um do outro, então eles não podem ser medidos pelo mesmo padrão. Eles têm personalidade, temperamento e habilidades diferentes. Muitos pais provocam seus filhos à ira, inclusive querendo determinar para eles a escolha profissional e até mesmo o cônjuge. Pais, eduquem os seus filhos, mas a escolha do cônjuge não pertence a você.
Você é feliz no seu casamento porque você escolheu a sua esposa e o seu marido, não seu pai e sua mãe. Limites, gente. Limites no exercício da autoridade. Os pais provocam seus filhos a ira por falta de diálogo. Os pais irritam os filhos quando se trancam atrás dos muros do silêncio e fecham todos os canais de comunicação. Davi, o rei Davi, chorou amargamente a morte do seu filho Absalão, mas não conversou com ele nenhuma vez enquanto ele estava vivo. Pais, abram os canais de diálogo. Permita que seu filho fale com você. Deixe ele falar as bobagens dele lá. Ouça. Filhos precisam ser ouvidos. Se você não ouvir o seu filho, outros vão ouvir. E esses outros, esses sim, podem oferecer grande perigo para o seu filho. O mundo vai ouvir. Pais provocam seus filhos a ira por meio de palavras ásperas e agressão física. Os filhos ficam desanimados quando são castigados por motivos fúteis ou por destempero emocional dos pais. Castigar o filho, puni-lo, isso faz parte do processo de educação. Mas há que se ter moderação nisso. E isso não pode ocorrer por motivos fúteis ou pelo destempero emocional dos pais. Moderação. Mas o apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo 4, também nos apresenta uma exortação positiva. Primeiro ele fala do que os pais não devem fazer, não provoquem os seus filhos a ira. Depois ele fala sobre o que os pais devem fazer. E ele diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criar significa nutrir, alimentar. Os filhos precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os pais precisam encorajar os seus filhos através da palavra. A expressão admoestação, no grego, aliás, descobri isso preparando essa prédica para hoje, no grego, noutesia, significa educação verbal. É advertir e também estimular. Finalmente, os pais são responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos. A expressão no Senhor revela que o responsável pela educação dos filhos não é a escola ensina matemática, português, história, biologia, geografia. Educação tem que vir de casa. É tarefa do pai e da mãe.
Não é tarefa da escola, não é tarefa nem da igreja. A educação espiritual é tarefa dos pais. Quando os pais trazem os seus filhos até a pia batismal e os consagram a Deus no dia do batismo, eles assumem solenemente um compromisso aqui diante do altar. Eu vou educar o meu filho na fé em Jesus Cristo. Farei isso com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. É assim que os pais e os padrinhos sempre respondem. Eles assumem um compromisso com o Senhor. Que o seu filho vai aprender a orar. Vai aprender a palavra de Deus. Vai aprender a amar as coisas de Deus. Vai aprender a gostar de estar na casa de Deus. Vai aprender a servir a Deus. O pai e a mãe assumem esse compromisso. Eles fazem esse voto. Não com o pastor, com o próprio Senhor. Portanto, os pais não se preocupam ou não devem se preocupar apenas se o seu filho goza de boa saúde ou se ele tem uma boa carreira profissional, se ele ganha o suficiente para viver com dignidade. Isso é importante, mas o pai cristão, a mãe cristã, não se preocupa só com isso. Esse pai e essa mãe querem também saber se o seu filho segue, serve e vive para o Senhor Jesus. E ele vai se empenhar para isso. E não vai se empenhar para isso só na época do ensino confirmatório. Não adianta você trazer o seu filho para o batismo quando ele é bebê e 12 anos depois trazê-lo ao ensino confirmatório. Já é tarde demais. No mundo em que nós vivemos, já é tarde demais. O seu filho já aprendeu tudo que não devia. Graças a Deus, nossa comunidade conta com um lindo trabalho chamado culto infantil, onde você pode trazer o seu filho para que desde a mais tenra idade, desde bebê, lá na creche, ele já ouça a palavra de Jesus, já ore, já louve e já aprenda a amar a Cristo. Isso é responsabilidade dos pais. Meus amados irmãos, somos todos imperfeitos, filhos imperfeitos, pais imperfeitos, nem sempre acertamos, mas nós temos aqui uma orientação preciosa para no mínimo melhorar a nossa relação com os nossos filhos e com os nossos pais. Eu peço a Deus que possa gravar essa verdade no seu coração e que você possa ser dela um fiel obediente e uma fiel testemunha. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém. Todos em pé, queridos, em resposta à palavra de Deus, vamos proclamar a fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sente-se, por favor. Nós vamos agora ofertar, queridos irmãos. As ofertas são um sinal da nossa gratidão por tudo